Mais um minutinho a gente começa, pode ser? Só para dar 9 horas aqui em ponto. Depois você me manda essa gravação que eu vou colocar no meu YouTube. Mando, claro. Legal. Pode começar, professor. Boa aula. Obrigado mais uma vez, viu? Fica à vontade, general. Falou, Rodolfo. Bom, pessoal, boa noite. Muito prazer novamente estar aqui com vocês, junto com os meus amigos, Rodolfo, Gustavo, essa família toda da Plenitude. E vamos a um bate-papo aqui sobre um tema bem interessante, recorrente, duvidoso no dia a dia nas academias, que é a suplementação com beta-alanina, se pode ou não, se deve ou não ser usada com o objetivo de hipertrofia. Então, antes disso, vou fazer aqui uma breve introdução para aqueles que não me conhecem, não me seguem. Então, eu tenho 2 mestrados, né? Um não concluído na USP, o outro na Unicamp, doutorado na Unicamp, e o meu pós-doutorado nos Estados Unidos, na Appalachian State University, onde eu ampliei muito a minha network com vários pesquisadores que vocês conhecem, que vocês leem. E, atualmente, eu estou professor associado na Universidade Federal do Paraná, sou professor permanente do programa de pós-graduação para mestrado e doutorado, e sou coordenador de uma pós-graduação muito interessante sobre treinamento de força e hipertrofia, né, bem específica no tema, e coordeno o meu laboratório sobre metabolismo, nutrição e treinamento de força. Então, o nosso foco é estudar o treinamento de força, suas variáveis, e com ou sem suplementação nutricional. Então, a gente tem uma linha voltada para essa parte de variáveis de treinamento de força, onde a gente observa a espessura muscular, e eu começando agora esse ano com uma nova doutoranda, um projeto muito ousado, que é a observação da suplementação com creatina em idosos portadores de demência. Olha só que interessante isso. Idosos acima de 80 anos, com Alzheimer, com Parkinson, com várias demências, e a gente quer ver se a gente consegue minimizar o avanço da doença com a suplementação com creatina, aliada à beta-alanina também, e a gente ainda está tentando ver o encaixe do ômega 3, que também mostra algumas propriedades anti-inflamatórias do sistema hematoencefálico. Então, são projetos que não param, e ainda agora que a gente voltou na parte presencial da universidade, então estamos a todo vapor. Aqui alguns livros que eu já publiquei, acredito que vocês conheçam alguns deles, livros voltados para a bioquímica do exercício, para a nutrição esportiva, para o treinamento de força. E, recentemente, o ano passado, num evento que eu organizei internacional, que foi o Encontro Internacional de Nutrição Esportiva, nós lançamos esse livro, que é o mais atual que tem hoje na literatura em português, sobre suplementação nutricional no exercício e no esporte, que, inclusive, tem um capítulo sobre beta-alanina, porque nós produzimos conhecimento com beta-alanina, com creatina, com bicarbonato de sódio, com cafeína no nosso laboratório. Então, os 5 suplementos que nós temos evidências robustas, nós fizemos pesquisas em cima e continuamos fazendo, né? Então, a gente tem bastante coisa e eu vou apresentar algumas coisas interessantes sobre a beta-alanina, que foi fruto do nosso laboratório, né? Melhor dizendo, da minha atual doutoranda, que foi o trabalho de mestrado dela com beta-alanina, que foi uma coisa bem interessante. Então, aqui o meu e-mail institucional, mas eu peço que vocês nem o usem, porque eu quase nem vejo. Vocês podem entrar em contato comigo mais rapidamente pelo Instagram, pelo Direct, ou pelo YouTube. Desde já convido a vocês a conhecerem o meu canal do YouTube. Ele está virando uma verdadeira Netflix, vocês podem maratonar, porque tem aulas, tem lives, tem entrevista. Inclusive, tem uma live super interessante que eu fiz com meu amigo Rodolfo Pérez, vocês podem conferir lá no meu canal do YouTube.
Aqui o meu grupo de pesquisa, né? Já falei para vocês, está baseado no prédio novo da Educação Física, no Centro Politécnico, em frente à pista de atletismo, no 3º andar. Então, é um laboratório lá exclusivo nosso, e quando vocês estiverem aqui por Curitiba, quiserem conhecer o prédio novo, que é o mais moderno que tem na universidade, fiquem à vontade, porque é prédio de primeiro mundo. E aqui foi aonde eu fiz o meu pós-doutorado, onde eu permaneci um bom tempo da minha vida, lá na cidade de Boone, que fica na Carolina do Norte, no alto de uma montanha, um lugar maravilhoso, onde no verão nós chegamos a 40 graus e no inverno menos 30, né? Então, uma oscilação bem grande. E aqui vocês estão vendo uma foto linda do inverno, onde tudo fica branco, né? As folhas caem, a neve toma conta de tudo. É um lugar maravilhoso. Inclusive, ainda bem que a pandemia acabou, e agora, final de maio, eu vou dar um pulo lá em Boone para a reunião de pesquisa, e aonde hoje tem o laboratório mais moderno dos Estados Unidos de Exercise Science. E de lá eu vou para a Califórnia para participar do American College. Espero encontrar o Rodolfo Pérez, porque ele está me devendo um café. Então, dessa vez, quem paga o café lá é ele. Muito bem, pessoal. Então, vamos falar sobre a betalanina. O que é essa desgraça de betalanina? Muito bem. Então, coisas que eu costumo fazer, né? Eu entro no PubMed e vou xeretar lá o que tem de publicação de determinado assunto. Então, olha só, nós temos mais de 19.500 publicações sobre betalanina. A betalanina, ela foi descoberta em 1900. Olha só que coisa, em quanto tempo? Por um pesquisador russo chamado Vladimir Gulish. E aí ele deu o nome de carnosina porque do latim vem a palavra carnis, que significa carne. Por quê? Porque a carnosina é encontrada em grande quantidade no músculo esquelético. Não só em humanos, como em vários animais mamíferos que se movimentam rapidamente e principalmente em animais que precisam tolerar hipóxia. Então, nós temos aí um exemplo bem interessante da baleia jubarte, que nada em águas profundas, permanece um bom tempo debaixo d'água, em hipóxia, e ela precisa de um agente natural que seja um tamponante para liberar esses íons H+, que começam a se acumular e vão produzindo acidose no bichão lá. Então, a baleia jubarte ela tem uma grande concentração de carnosina e, por isso, ela consegue ficar bastante tempo embaixo d'água. Então, olha só que interessante, né? A primeira publicação sobre betalanina, ela veio em 1937. Nada relacionado com exercício. A betalanina ela é utilizada para fazer crescimento de algumas bactérias. Olha que coisa bacana, né? Então, há muito tempo que já se fala em betalanina. E a betalanina também ela é utilizada para produzir medicamentos. Principalmente esse medicamento aí, que é o brominato de sódico, que é utilizado em pessoas que têm hipercalcificação induzida por tumor. E também, né, logicamente, para o crescimento de algumas bactérias, uma vez que ela deriva de alguns aminoácidos, principalmente o aspartato, né? Então, a betalanina ela é um aminoácido não proteogênico. O que quer dizer isso, não proteogênico? Ela não faz parte da síntese proteica. Então, é um aminoácido ali. E aí, às vezes, as pessoas falam, mas por que é betalanina, né? Tem alguma coisa a ver com a mulher do filhão, né? A Roberta, né? Betalanina? Não. Por que é beta? Por que não é alfa? Bom, é beta porque o componente nitrogenado, né? O anel ali, está no carbono 2. Se tivesse no 1, seria alfa-alanina. Mas como está lá no segundo, então é beta-alanina. Então, por isso que é o nome dela, beta-alanina, né? Que não tem nada a ver com a alanina. A alanina é outro aminoácido. Mas os aminoácidos, né, eles sofrem uma transaminação muito louca. Então, nós temos aí vários aminoácidos. Quando a gente foca um pouquinho mais na relação beta-alanina e suplementação, olha só como cai drasticamente as publicações. Então, nós temos aí um pouquinho mais de 500 publicações que começam a tomar corpo
no início da finalzinho da década de 1990, início dos anos 2000 e acelerando progressivamente nos últimos anos. Então, nós tivemos aí nos últimos 5 anos bastante coisa a ser publicada, sendo publicada sobre suplementação com beta-alanina. Nós temos aí várias diretrizes, várias revisões sobre o assunto. E aí a gente entra no problema, né? Por que a beta-alanina? Por que suplementar com beta-alanina se o grande problema é a carnosina? Então, por que não suplementar diretamente com a carnosina? Porque ela é o agente tamponante, não é a beta-alanina. O grande problema é o seguinte: nós temos aí uma série de enzimas chamadas carnosinases, que são enzimas que degradam a carnosina. E a carnosina está presente em vários tecidos. Então, por exemplo, nós temos a carnosinase, né, a atividade dessa enzima no jejum, nós temos no plasma, nós temos no tecido, em vários tecidos, né? Mas nós temos a ausência dela no músculo. E aí o que acontece se eu consumir diretamente a carnosina? Ela já vai ser degradada de cara no aparelho digestório. Então, não adianta eu oferecer carnosina uma vez que eu encontro carnosina em animais. Então, quando eu vou ingerir a carne bovina, a carne de aves, né, de animais, eu tenho uma quantidade X, né, de carnosina lá. Só que no processo digestório, essa carnosina é convertida nos seus precursores. Porque o que é a carnosina final? Ela é um dipeptídeo. Então, a carnosina ela não é uma proteína. Ela é um dipeptídeo. O que é um dipeptídeo? São 2 aminoácidos ligados formando uma determinada substância. E quais são esses aminoácidos? A beta-alanina e a histidina. Então, assim, como é que eu consigo formar carnosina? Eu preciso desses 2 aminoácidos. Bom, professora, mas então, já que são 2 aminoácidos, por que então não suplementar com histidina em vez de beta-alanina? Por uma razão muito simples. Vocês devem se lembrar das aulas da graduação, quando vocês tiveram aulas de bioquímica, que a gente tem uma relação de atividade com as enzimas chamada de lei micaeliana, ou seja, o princípio de Michaelis-Menten, que você controla a atividade dessa enzima, né? E o que acontece? O Km é diferente entre a beta-alanina e a histidina. Então, o que acontece? Nós temos uma afinidade muito grande com a histidina, mas não com a beta-alanina. Então, quem é o fator limitante para formar carnosina? É a beta-alanina. Então, aí, o motivo de eu não usar a histidina, porque eu tenho abundância, e usar a beta-alanina. Por quê? Porque a beta-alanina é o fator limitante do processo. Então, daí justifica a suplementação com a beta-alanina, a não utilização da histidina e, muito menos, a utilização da carnosina. Lembrando que nós temos atividade da enzima carnosinase em vários tecidos. Então, não adianta colocar a carnosina para dentro. Ponto final. E aí, aqui vocês podem ver aquilo que eu comentei há pouco tempo, que nós temos uma atividade dessa carnosinase no jejum, ali, né? Ali no enterócito também, em vários tecidos, hematoencefálico, por exemplo, mas a gente tem uma atividade dela ali, da síntese de carnosina muito interessante no músculo, onde nós temos um transportador específico que é modulado por taurina na célula muscular. Então, daí a sustentação científica, né, do porquê usar a beta-alanina. Então, é isso aí que acontece. E aí, aqui, como eu falei para vocês, nós temos esse problema, né, da eficiência desse transporte da beta-alanina e o problema da atividade e da concentração dessas enzimas,
principalmente em relação a o valor do Km entre a beta-alanina e a histidina. E aí, essa carnosina ela é sintetizada no músculo, e no músculo ela vai atuar como um tamponador, né? Como um buffer. Nós temos alguns agentes tamponantes, né? Alguns extracelulares e outros intracelulares, porque muitas vezes as pessoas perguntam, mas qual é a ação da beta-alanina e o bicarbonato de sódio, por exemplo? O bicarbonato ele age no extracelular. A carnosina ela age dentro da célula muscular. Então, são duas coisas distintas. E a intensidade do exercício também é diferente para esses dois tamponantes. Além da carnosina, do bicarbonato de sódio, nós ainda temos um outro tamponante. Quer dizer, tem alguns outros. E um deles, pouca gente sabe, que é a própria creatina. A creatina também exerce um poder tamponante na célula muscular. Não tão grande, né? Mas ela exerce. E também uma ação antioxidante. E isso, modéstia à parte, foi descoberta pelo meu grupo quando eu estava na USP e trabalhava com o professor Rui Cury, né? E a gente descobriu em primeira mão que a creatina era um antioxidante também. Mas falando, né, da beta-alanina, a ação dela é no músculo e por si só, as pessoas aumentam a concentração de carnosina no músculo dependendo daquilo que elas fazem. Isso é uma coisa interessante. Curiosamente, nós temos concentrações distintas de carnosina dependendo do tipo de fibra muscular. Nas fibras do tipo 1, a concentração é menor, uma vez que as fibras do tipo 1 são oxidativas. Então, dificilmente essas fibras sofrem acidose, por exemplo, porque são fibras aeróbias que trabalham, né, durante muito tempo, às custas de oxigênio. Mas as fibras do tipo 2, elas já precisam ter uma concentração de carnosina maior, porque essas fibras fazem o trabalho pesado. Não tanto a do tipo 2B ou 2X, mas especificamente a do tipo A, 2A, que é a fibra que trabalha numa intensidade alta por um tempo maior. Uma outra coisa interessante, conforme você vai envelhecendo, as concentrações de carnosina vão diminuindo, infelizmente. Uma outra coisa, meninas, não briguem comigo, por favor, mas as meninas, as mulheres, têm menos carnosina que os homens, infelizmente. Os homens têm mais massa muscular, consequentemente, eles conseguem estocar mais glicogênio e eles têm mais carnosina ao seu dispor. E aí, uma outra coisa, nós temos o problema das pessoas que são vegetarianas ou as veganas, que não consomem carne. Então, a concentração de carnosina é menor para os vegetarianos e os veganos em comparação com os onívoros, né? São curiosidades que a gente precisa falar. E como é que funciona, né? Qual é a ação da carnosina? Que é sintetizada a partir de 2 aminoácidos. Então, primeira coisa, ela vai funcionar com exercício intenso, onde nós temos acúmulo de íons de hidrogênio. Mas uma coisa interessante, e eu vou comentar isso com vocês já já, é a não confusão entre metabolismo, produção de lactato com acidose. E isso é uma confusão muito grande. E o Gustavão, lembra que eu fiz várias lives para as ligas de medicina esportiva e nutrologia falando desses detalhes. O título era até Detalhes que Passam Despercebidos do curso da graduação em medicina. Então, o que acontece? Esses detalhezinhos de o que provoca acidose, o que é acidose, isso passa despercebido total. Então, a gente vê aí profissionais da área da saúde formados falando bobagem a respeito disso. Então, a gente tem esse acúmulo de prótons, né? Isso acontece dentro da célula muscular, e quando você acumula muitos prótons, você coloca uma disfunção ali
né, principalmente dos mecanismos de cálcio que se interpõem ali para fazer ação muscular, e isso está diretamente relacionado com a interrupção do exercício. E pode ser uma das causas da fadiga, né? A fadiga tem uma ação multifatorial, mas uma das causas pode ser essa. Então, o que a carnosina faz? Ela age como um tamponador, fazendo com que esse ambiente ele fique mais estabilizado e você consiga postergar mais a fadiga muscular. Porém, a gente precisa entender direitinho que tipo de fadiga muscular a gente está falando, né? Então, com relação à promoção da acidose no organismo, né, todo mundo relaciona muito a acidose com a degradação do glicogênio e da glicose, né? Por que e da glicose? Porque todo mundo também está acostumado a dizer o seguinte, olha, o açúcar do músculo é o glicogênio. Então, quando a gente faz ação muscular, o glicogênio é degradado. Pessoal, não. Nós temos glicose no músculo também. O professor nunca ouviu falar isso. Exato. E como é que nós sabemos que nós temos glicose no músculo? Por uma razão, um raciocínio bioquímico muito simples. Nós temos atividade no músculo da hexoquinase. Hexoquinase é a enzima que degrada a glicose. Logicamente que a atividade da glicogênio fosforilase é muito maior. Mas como o glicogênio é formado por várias moléculas de glicose, né, vejam só, 1 grama de glicogênio precisa de mais de 20.000 moléculas de glicose. Então, nós temos aí gotículas do músculo de glicose e quando você faz atividade física intensa, nós degradamos o glicogênio, né, através da glicogênio fosforilase, mas degradamos glicose também por atividade da hexoquinase. E quando isso acontece porque alguém comanda, né? Alguém paga isso. Quem é que paga? Quem paga é o ATP. Então, para essa reação bioquímica começar, eu preciso degradar a adenosina trifosfato, e quando isso acontece, o terceiro fosfato se liberta do segundo, isso gera energia muito alta, 3,8 milimol, mais ou menos, e isso faz com que a enzima seja ativada. E essa enzima é uma fosforilase que vai degradar o substrato, ou podem chamar também de quinase, daí o nome hexoquinase, né? E aí o que acontece? Quando você degrada o ATP, com a intenção de fosforilar o substrato, que é a glicose ou o glicogênio, o que acontece? Escapa próton. E para onde vai esse próton? Ele não vai para lugar nenhum. Por quê? Porque eu não tenho quem transporte. Então, esse próton fica acumulado no meio. Que meio? O meio intracelular. E a reação começou. Então, mal começou a reação, eu já estou em acidose. Aí a pessoa pergunta, mas professor, e o lactato? Nem sei quem é. E aí, a reação continua. E nós temos, mais uma vez, que recorrer à quebra do ATP para fosforilar os substratos que vão se seguindo. E aí, quando nós quebramos o segundo ATP, nós ativamos a enzima mais importante dessa via glicolítica, ou glicogenolítica, que se chama fosfofrutiquinase, ou a PFK. E quando isso acontece, quem é que se pirulita por ali? Mais próton, mais hidrogênio. Esse próton, tem alguém que leve para algum lugar? Não. Então, o que acontece com ele? Está se acumulando lá no meio de novo. Nós estamos em acidose. Professor, mas e o ácido lático? Nem sei quem é. E o lactato? Muito menos. Porque vocês sabem que nós produzimos o ácido lático, mas nós não temos ele circulante. Porque imediatamente na hora que ele é produzido, ele já se tampona por si só, e nós temos aí o lactato. Só que essas reações vão acontecer somente quando eu tiver um transportador que é conhecido por vocês todos, chamado de NAD. E aí sim, eu tenho uma redução do NAD para NADH. Esse NADH vai levar o hidrogênio lá para o piruvato,
e quando o hidrogênio recebeu o piruvato, ele se converte no lactato. Só que isso são várias reações para frente. E nós entramos em acidose muito antes. Isso são os detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Então, a acidose ela já começa lá na degradação do ATP, e não quando o lactato é produzido. Porém, quando o lactato é produzido, aí nós temos outros problemas. Por quê? Isso vai depender, né, de ser problema ou não, no estado da condição física do indivíduo. Porque se for um indivíduo sedentário, esse simples aumento do lactato já faz ele interromper o exercício, porque ele não se tolera mais. Mas se alguém muito treinado, se a gente está falando de atletas, esse lactato vai servir como substrato energético. E é muito mais rápido eu usar o lactato que usar o glicogênio ou a glicose. Então, vejam, o lactato ele é o grande amigo daqueles que são treinados, mas não daqueles que são sedentários. E o lactato ele tem uma relação interessante com a carnosina, que vocês vão ver já já. Então, várias revisões, né, já aconteceram por aí, falando da beta-alanina, da suplementação. Um dos pontos principais é que a suplementação ela precisa ocorrer diariamente por pelo menos 4 semanas. Mas o ideal é de 6 a 10. De 6 a 10. Se você não consumir a beta-alanina diariamente, você não consegue aumentar as concentrações de carnosina. Então, pessoal, um recado para vocês, para a gente já começar o assunto falando sobre ciência e não sobre faladores aí de internet, gurus, curandeiros e tudo mais. A beta-alanina não é pré-treino. Ponto. Ela não é pré-treino. Porque ela tem que ser utilizada em forma crônica. E depois eu vou explicar para vocês por que ela não é pré-treino, mesmo que pudesse ser utilizada de maneira aguda. E o que a ciência ainda não conseguiu enxergar? Se ela funciona em atividades que passem dos 25 minutos. Então, para a beta-alanina fazer efeito, aliás, a carnosina fazer efeito, e a suplementação com beta-alanina ter sucesso, eu preciso de um espaço temporal fazendo exercício intenso. Porque se ficar correndo na praia com aquele trotezinho ou pedalando ali, assobiando, pode esquecer que não vai ter efeito nenhum. Olha que coisa interessante aqui. A capacidade de tamponamento, né, esse buffering capacity, ela ocorre naturalmente em indivíduos que treinam força e potência. Olha que interessante a comparação de duas populações distintas. Os sprinters, né, os velocistas, e os maratonistas. Primeiro, pela concentração de fibras diferentes. Então, os atletas que fazem sprinter, os atletas velocistas, eles têm mais fibra do tipo 2 e 2A, 2X e 2A. Os maratonistas já têm um percentual maior de fibra do tipo 1. Consequentemente, a concentração de carnosina no músculo já é maior nos atletas de potência, de velocidade, em relação aos atletas de endurance, por si só. E isso diz para a gente o seguinte: o próprio treinamento que você faz, por si só, já eleva as concentrações de carnosina. E outro, o próprio treinamento que você faz, por si só, diminui as suas concentrações de carnosina. Vocês querem ver um exemplo bem bacana? Se vocês começarem a treinar corrida de 400 a 800 metros rasos, por si só, as concentrações de carnosina muscular vão aumentar. Agora, se você passar a treinar para maratona,
por si só, essas concentrações vão cair. Então, quem dita o ritmo disso, de subir ou descer, é aquilo que você faz. E não adianta suplementar com beta-alanina se você é maratonista, por exemplo. Porque não existe esse tamponamento por uma prova tão longa, que é extremamente aeróbica. Olha um outro dado interessante, né? Quando nós temos níveis elevados de carnosina, isso contribui para você ter um retardo, principalmente quando você faz testes no ciclo ergômetro de potência, que nós conhecemos como o teste de Wingate, que é um teste violentíssimo. Por quê? Porque você faz esse teste numa bicicleta normalmente com carga, e essa bicicleta ela impõe carga, né, força sobre você. Então, quanto mais força você faz, mais força ela faz de volta. E, normalmente, a gente faz esse teste numa bicicleta isocinética. Então, você começa a pedalar com a intensidade máxima e parece que a tua perna vai pesando cada vez mais, a tua frequência vai subindo, você fica num estado ali de desesperador, porque você, em 30 segundos, você vai do céu ao inferno. Para esse tipo de teste, o que a ciência mostra? Que nós temos um pequeno retardo em relação à fadiga. E nós temos um pH específico quando isso acontece. E é um pH já extremamente complicado, né? Lá por volta de 6,63, 6,69, né? Podendo descer um pouquinho mais. Quem nunca fez um teste de Wingate, faça, pelo menos uma vez na vida. Vocês vão saber, vocês vão literalmente conhecer o inferno. Agora, olha que coisa mais interessante. Fizeram uma comparação entre o músculo vasto lateral de bodybuilders e pessoas destreinadas. Olha que bacana aqui, nesse gráfico que vocês estão vendo aí à direita, a concentração em milimol por quilo de músculo seco nos bodybuilders, no vasto lateral dos bodybuilders, em comparação com as pessoas destreinadas. Então, quem foi que aumentou a concentração muscular, principalmente na coxa, aqui no vasto lateral desses bodybuilders? O próprio treino. Então, já fica aí uma coisa para a gente pensar. Então, será que a beta-alanina ela é eficiente para quem faz treino de hipertrofia? Calma. Calma, que a gente vai chegar lá. Uma outra coisa que eu falei para vocês, lembra? Beta-alanina não é pré-treino. Cafeína não é pré-treino. E as pessoas costumam tomar o pozinho ali, geralmente com cafeína e beta-alanina, antes do treino. Pessoal, para você ter uma concentração plasmática elevada da beta-alanina, a partir do momento que você ingeriu a beta-alanina, você tem aí um tempo que vai para quase uma hora. Mais ou menos aí uns 50 minutos a uma hora para você ter o pico dessa substância agindo. Então, o que adianta você tomar antes do treino, se o treino de hipertrofia vai ficar por volta de uma hora e pouco? Então, não adianta consumir. A cafeína, a mesma coisa. Eu tenho o meu pico de concentração da cafeína uma hora depois que eu ingeri. Não é tomando café. É tomando cafeína na forma anidra em concentrações elevadas. Então, mesmo que eu misture beta-alanina com cafeína, não é imediatamente. Eu tenho que esperar um tempo antes de treinar. Fora isso, o grande problema é eu preciso aumentar as concentrações de carnosina. E eu não faço isso de maneira aguda. Eu só faço isso de maneira crônica. Por isso, no mínimo, 4 semanas, tomando todo dia. Mas o que a gente tem visto é que, com mais certeza, entre 6 e 10 semanas. E aí também tem um outro problema, é a dosagem. Então,
olha aqui que interessante. Você tem a betalanina, a carnosina, por exemplo, como eu falei, em alguns alimentos. Então, os caras fizeram aqui uma comparação, você ingerindo a betalanina como suplemento e você tomando um caldo de frango, por exemplo, que tem carnosina. O tempo é completamente diferente. Ou seja, é muito mais eficiente eu suplementar com a betalanina do que ingerir carne, ingerir frango ou qualquer tipo de alimento, né, animal. E ainda, né, a própria concentração plasmática, né, dessa substância no momento que você toma e depois de um certo tempo. E indo para frente, né, olha que interessante. Dependendo da quantidade, né, se você toma 10 miligramas, 20 miligramas ou 40 miligramas, né, 40 miligramas é mais eficiente que 20, que é mais eficiente que 10. E principalmente para ter que ação, essa ação de agente tamponante. E principalmente em que tipo de fibra muscular? A fibra do tipo 2. Especificamente, 2A. Porque a fibra do tipo 2B, ela tem uma duração, quando você faz isso muito intenso, muito curtinha. Né? Então, o foco é na 2A. Mas eu preciso ter tempo para isso acontecer. Então, quais são os tipos de exercícios que eu preciso fazer para ter a ação da betalanina? Então, para começar, no mínimo 30 segundos. No mínimo. Pelo menos até 10 minutos. Então, o que você faz tem uma intensidade suficiente e uma duração acima de 30 segundos e vai até 10 minutos? Porque se for abaixo, furou. Se for acima, também. O que você faz é compatível com uma prova de natação de 100 a 200 metros rasos? É compatível com uma prova de remo de 200 metros ou uma corrida de 800 metros? Pessoal, corrida de 800 metros é extremamente fadigante. A pior é a de 400, mas 800 também não é mole, não. Aí a pergunta, o seu treino de musculação tem a mesma intensidade que uma corrida de 400 metros? Ou de 800? Durante 1 hora? Sim ou não? Porque se for não, por que você está tomando betalanina? A quantidade, 3,2 a 6,4 gramas por dia. Por dia. A cada 3 a 4 horas. E por que eu vou fracionar? Tem gente que gosta, mas tem gente que se incomoda com aquele efeito da pinicação, que a gente chama de parestesia. Então, a gente fraciona para tentar evitar a parestesia, mas não quer dizer que evite. E isso tem que acontecer por pelo menos 4 semanas, mas, como eu já falei, o ideal seria de 6 a 10. E aí a gente tem várias publicações, já falando, né, que são revisões sistemáticas e meta-análises, que falam que a carnosina muscular, quando ela se eleva, ela consegue ser um agente tamponante de pelo menos 8 a 15% com relação a esse acúmulo de prótons. Mas para períodos de exercício que têm uma duração um pouquinho mais prolongada. Eu falo isso porque na minha dissertação de mestrado, e faz tempo que isso aconteceu, eu cronometrei todos os exercícios de musculação em sala, todos. Rosca direta, rosca alternada, supino, reto, supino, agachado, tudo eu cronometrei. E nós temos uma flutuação de tempo que vai entre 38 a 45 segundos para 10, 12 repetições com uma carga de 80% do máximo. Então, vejam que o treino tem que ser intenso. Então, olha que bacana. Essa revisão, essa meta-análise, ela reuniu 323 estudos, fez aí todo aquele funil e, no finalzinho, conseguiu avaliar 19 estudos.
E o que esses estudos mostraram? Resultados conflitantes. Em vários deles, a betalanina não teve nenhuma ação ergogênica. Em alguns, teve ação ergogênica. Então, nós não podemos afirmar que ela é um agente ergogênico com 100% de eficiência, porque nós temos um certo conflito nos estudos que foram feitos. Lógico, todo estudo tem a sua limitação, mas, pessoal, uma coisa tem que ficar muito bem clara, nós estamos falando de ciência. Ciência não aceita opinião, não aceita axiologia, não aceita eu acho, porque ninguém acha nada. Ciência não é axiologia. Então, nós precisamos fazer o quê? Medir, comparar, analisar. Aí sim eu tenho um resultado, por mais limitação que eu tenha no estudo. Mas simplesmente, eu acho, eu vi, o meu amigo fez. Pessoal, esquece isso, isso não é ciência. E nós temos dois caminhos a seguir. Um, a ciência. O outro, propaganda e marketing. Portanto, vocês têm que se decidir para que lado vocês querem ir. Se é para satisfazer a propaganda do fornecedor, da indústria, do vendedor, então esquece a ciência. Por isso que o cientista, o pesquisador, ele não pode ter rabo preso com nenhuma indústria de suplemento. Porque a nossa missão é falar a verdade e não falar coisas a favor de terceiros. E o que essa revisão sistemática coloca? Então, primeiro, os treinadores e os atletas que procuram ajuda ergogênica para melhorar o desempenho, nessa zona de transição aeróbia anaeróbia, né, ou seja, tem que ser intenso, eles podem considerar que a beta-alanina seja uma forma eficiente. Só que depende, né? Na ciência tem sempre essa palavrinha, depende do tipo de atleta, do tipo de exercício, do tipo de prova, do que você faz. Então, a dosagem ela pode ter uma variação em relação à quantidade de massa corporal. Mas a suplementação ela tem que ser aguda, ou seja, até 6,4 gramas por dia, fracionando por causa da parestesia, mas não quer dizer que isso impeça a parestesia. E uma coisa muito importante, quem tem a legalidade, a propriedade de prescrever o suplemento? Ou é o nutricionista ou é o nutrólogo. Mais ninguém. Ou o médico do esporte. Profissional de educação física não pode prescrever suplemento. Eu falo isso porque eu sou nutricionista, né? Eu sou colega do meu amigo Rodolfo Pérez. Nós somos nutricionistas. Então, nós podemos prescrever. Profissional de educação física não pode. E não tem conhecimento. Pode até ter conhecimento, mas não tem legalidade. E aí, uma coisa também interessante. Você pode ingerir a beta-alanina com um carboidrato. Mas, qual é o tempo? 60 minutos, né, pelo menos, antes de você treinar. Então, novamente, não é pré-treino. Nós temos um artigo aqui recente, que é de um grupo de um amigo meu, que é do Charles Lopes, e, inclusive, teve a participação do meu grande amigo japonês, salafrário, desgraçado, Saldanha Aoki. E eles fizeram um trabalho muito bacana com relação à suplementação de 4 semanas, com relação a algumas medições de potência dentro do treinamento de força. E o que eles observaram? Que, na comparação entre aqueles que suplementaram com beta-alanina e o grupo placebo, na 5ª semana, nós tivemos aí uma ação ergogênica interessante com a beta-alanina. E aqueles que ingeriram a beta-alanina tiveram estatisticamente, né, estatisticamente significativo, ação ergogênica da beta-alanina em comparação àqueles que consumiram o placebo.
E aí, qual é o recado desse estudo? Que eles conseguiram melhorar o volume do treino e diminuir a percepção subjetiva de esforço. Porém, qual foi a limitação do estudo? Eram atletas recreacionais, não eram atletas da elite. E fizeram lá a ingestão de 6,4 gramas por dia de beta-alanina. O estudo é perfeito? Não. O estudo tem limitação? Tem. Mas é um ponto a favor com relação a quem treina para hipertrofia. Porém, eu ainda não defini a história. Aí nós tivemos um outro estudo recente também, falando sobre beta-alanina, durante 5 semanas de treinamento de força. Foi um estudo randomizado, né, controlado, tem que ser. E os caras selecionaram aí alguns exercícios, né, alguns vocês conhecem, estão aqui visualizados, aqui, tal coisa, incluindo agachamento, salto, né? E o que eles perceberam nesse estudo? Que aumentou a potência para cargas equivalentes à ação voluntária máxima, ou seja, a 1 RM. Os indivíduos conseguiram aumentar a carga do 1 RM, eles levantaram mais peso depois. Esses indivíduos aumentaram a sua potência. E esses indivíduos aumentaram o número de séries executadas. Isso, para quem treina hipertrofia, é maravilhoso. E na comparação do pré com o pós-treino, no teste de carga máxima, a força aumentou. Bom, mas aumentou por causa da beta-alanina? Não. Aumentou por causa do trabalho em si, do treino. A beta-alanina só foi o coadjuvante. Então, ela deu condições, pelo menos nesse estudo, ela deu condições para que o trabalho aumentasse e tanto a força como a hipertrofia depende de trabalho. Né? Então, foi um artigo bem interessante. E aí vem o nosso estudo com a beta-alanina, que foi muito bacana. Só que esse estudo ele pode ser reproduzido, mas ele não pode ser utilizado como um protocolo de treino, porque senão vocês vão matar as pessoas. Então, esse estudo ele foi muito bem controlado, que foi a dissertação de mestrado da minha ex-mestranda, atual doutoranda, e envolveu todo o grupo de pesquisa, porque deu um trabalhão. Nós manipulamos a beta-alanina dentro do laboratório, nós encapsulamos todas as cápsulas de beta-alanina. Eu trouxe a beta-alanina dos Estados Unidos, quase fui preso pela Polícia Federal como traficante de beta-alanina. Né? Fizemos milhares de cápsulas de beta-alanina, tudo muito bem controlado. Fizemos recordatório alimentar, fizemos medições antropométricas, testes incrementais, os grupos foram selecionados, fizemos medição de lactato, percepção subjetiva de esforço, ou seja, nós procuramos fazer tudo minuciosamente de um jeito para que o design fosse quase perfeito. Mas não existe design perfeito. Agora, olha o que nós fizemos no laboratório. Lembra que eu falei para vocês do teste de Wingate, que você vai ao inferno e volta? Pois bem, o nosso protocolo foi o teste de Wingate vezes 4. Pessoal, isso é desumano. Então, nós fizemos 5 minutos de aquecimento, primeiro sprint de 30 segundos all out. O que significa all out? Além de 100% do VO2 máximo. 4 minutos de descanso, segundo sprint. 4 minutos de descanso, terceiro sprint. Mais 4 minutos de descanso e o quarto sprint. Vocês não têm noção do que é isso. Eu convido vocês a fazerem um sprint máximo de 30 segundos e me digam o que vocês vão sentir, como a perna de vocês vai se comportar. Agora eu quero ver 4. Simplesmente nós deixamos um balde na frente da bicicleta, porque foi um show de horror. Era vômito que não acabava mais. A minha orientanda, a Bruna, quase tomou um jato de vômito em cima dela. E vou te falar, todos eles atletas. Uma parte eram meus atletas de jiu-jitsu, então eles tinham o compromisso de fazer o teste bem feito.
atletas de futebol americano, de rugby. Então, só gente treinada. Só para vocês terem uma ideia, nós perdemos 13 sujeitos na amostra. Sabe por quê? Porque eles não quiseram repetir o teste, tão violento que foi. Mas ou a gente faz uma coisa violenta, ou eu não consigo explicar se a betalanina funciona ou não. Então, pesquisa é isso. Eu tenho que dar condição para saber se a coisa funciona ou não. Aí eu pergunto para vocês, o treino de musculação de vocês na academia se equipara a isso que vocês estão vendo? Eu acho que não. O que nós vimos? A ação ergogênica da betalanina só funcionou a partir do terceiro sprint. No primeiro e no segundo, nada. Em várias medidas, percepção subjetiva de esforço, em várias... produção de lactato. O que a gente concluiu? O grupo que não suplementou teve uma percepção da fadiga maior em comparação ao grupo que suplementou. Aqueles que fizeram a suplementação com 6,4 gramas durante as 4 semanas tiveram uma redução estatisticamente significativa em relação à concentração de lactato. E nós coletamos imediatamente após o teste dos sprints. Depois de 6 semanas, e aí que vem o grande ponto legal do estudo, depois de 6 semanas que a gente interrompeu, voltou tudo ao normal. Aí o que aconteceu? Durante as 4 semanas, a gente viu uma ação ergogênica a partir do terceiro sprint, mas nos 2 primeiros não. Agora, o ponto maior de todos. Nós fizemos ali uma interrupção, esperamos abaixar as concentrações de carnosina e implementamos uma dose de manutenção, que é de 1,2 gramas por dia. E isso é inédito, porque foi aceito para publicação já no Journal of Strength and Condition Research, só que ainda não foi publicado. Então, a gente está aguardando ser publicado, mas já foi aceito. E já tem mais de ano. O que nós mostramos? Isso vai ser um divisor de águas na hora que for publicado. Se você fizer, depois que as concentrações aumentarem, se você fizer a dose de manutenção de 1,2, vocês vão ter os mesmos efeitos e não terão a parestesia. Foi isso que nós achamos no nosso estudo. Então, qual é o ponto forte aí? Primeiro, de novo, betalanina não é pré-treino. Segundo, você tem que ter pelo menos de 4 a 6 semanas ali para aumentar as concentrações de carnosina. Terceiro, o próprio treino induz ao aumento da carnosina e o próprio treino diminui as concentrações de carnosina. Outra, o nosso estudo revelou o seguinte, se você usar essas doses de 1,2, você mantém o efeito, uma vez que você aumentou as concentrações de carnosina, e você não tem mais a parestesia. E isso é muito bom. E uma outra coisa, pessoal, não é a parestesia que mostra que a betalanina está fazendo efeito. A ocorrência da betalanina, da parestesia, ela ocorre por problemas diretamente ligados ao sistema nervoso central. Não se sabe exatamente o que é, mas o problema é neural. Então, o que acontece? Eu posso usar a betalanina para o treino de hipertrofia? Depende. Se eu conseguir fazer usar uma metodologia de treino onde cada uma das minhas repetições tenha uma duração de pelo menos 1,5 minutos, aí a coisa muda de figura. Mas se você fizer 10, 12 repetições com carga de 70% a 80%, você não chega ao 1,5 minutos no espaço temporal. E que condições eu chegaria? Se eu fizesse, por exemplo,
séries gigantes, se eu fizesse strip sets, se eu fizesse rest pause. Então, são tipos de exercícios para hipertrofia aonde eu tenho uma duração prolongada do esforço. E quem suporta essas durações prolongadas do esforço? Pessoas treinadas. Logicamente que entre treinado e elite é uma distância muito grande. Mas pelo menos pessoas treinadas que usem esses protocolos aonde o espaço temporal entre as repetições seja de pelo menos 1,5 minutos. E um outro detalhe é que a densidade do treino tem que ser alta. O que é a densidade do treino? É quando você diminui os intervalos de recuperação. Então, traduzindo isso, séries de agachamento que tem a duração de 1,5 minutos. E o intervalo seja de pelo menos 1 minuto. E a carga tem que ser elevada, por volta de 80% do máximo. E aí eu pergunto, quem faz agachamento com 80% do máximo, agachando durante 1,5 minutos, com intervalo de 30 segundos a 1 minuto? Se vocês se enquadrarem nessa condição, usem a beta-alanina, porque ela vai fazer efeito. E aí, ainda dou mais uma sugestão. Usem a beta-alanina junto com a creatina. Porque aí vocês vão produzir mais trabalho, vocês vão aumentar o número de repetições e o tempo sob tensão. E aí, vocês vão ter uma ação eficiente, né, da proposta da beta-alanina. Agora, se você vai para a academia, vai fazer o seu agachamento, o seu supininho, vai ficar ali com 30 e poucos segundos, vai esperar 2 minutos, vai postar no celular, vai falar com não sei o quê. Esquece. Nem precisa usar a beta-alanina, porque não vai adiantar em nada. E outra coisa, não esqueçam, a beta-alanina não é pré-treino. E você tem esse pico de concentração da beta-alanina depois que você ingeriu, no mínimo 40 minutos depois, né? De 40 minutos a 1 hora. Então não adianta tomar e treinar. Entenderam isso? Então, eu estou aguardando ansiosamente esse nosso artigo, que está aceito, estamos esperando a publicação. Quando for publicado, vai ser um divisor de águas, porque nós fomos os primeiros a encontrar essa dose de 1,2 de manutenção e evitar a parestesia, né? Então, pessoal, essa aula ela serviu de aperitivo para esse curso que eu estou lançando o mês que vem, que vai ser um curso sobre hipertrofia, né? O título é Reparação, Regeneração e Hipertrofia do Músculo Esquelético. Então, nós vamos falar sobre ciência, né? Por que o músculo hipertrofia? Quem causa a hipertrofia? Quais são as consequências? Qual é o mecanismo de ação? Então, aqui nós temos um conteúdo programático que começa do histórico do treinamento de força. Nós vamos retornar 5.000 anos antes de Cristo. Vamos passar por todas as metodologias do treinamento de força, quem criou, quais são, qual é a ciência em cima delas, o que é síntese proteica, qual é a diferença entre síntese proteica, reparação, regeneração do músculo e, principalmente, qual é a diferença entre síntese proteica e hipertrofia. Será que tem uma relação direta? Será que são a mesma coisa? Qual é a relação da inflamação e a hipertrofia? O que é a biogênese ribossomal, que é uma proposta nova que foi proposta por um amigo meu que está nos Estados Unidos fazendo pós-doutorado há 5 anos, o Vandré Casagrande Figueiredo. Nós vamos falar sobre a proposta dele. Quais são os mecanismos de ação? Quais são as vias moleculares de sinalização da hipertrofia? Quais são os auxílios ergogênicos, né? Inclusive a beta-alanina, que podem auxiliar na hipertrofia? O que tem de mito e o que tem de verdade? Então, é um curso de 8 horas, que vai acontecer no dia 26 de março, um sábado, 4 horas de manhã, 4 horas de tarde. É uma imersão em hipertrofia. O link
está no meu Instagram, está no meu feed, está no meu Stories e está lá na minha link, na minha bio, Linktree. Forma de pagamento pode ser paga em 12 vezes sem juros pelo cartão de crédito. Uma molezinha. Então, eu agradeço a atenção de vocês e aguardo vocês no meu curso no mês que vem. E fico aqui à disposição agora por um bate-papo. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Estava falando aqui para o pessoal que essa aula de hoje é só uma pequena amostra de um final de semana inteiro, né, na pós-graduação esportiva nossa na Plenitude. E esse curso aí, professor, só para reforçar que o pessoal está perguntando aqui no meu WhatsApp, ele está no seu Instagram, correto? Está no meu Instagram, na minha bio, Linktree. Tá, esse curso é um curso do professor Tácito aí. Deixa eu ver aqui se tem alguma... Acho que eu vou fazer uma pergunta só, depois as outras perguntas, quem quiser vai ver no final de semana da pós aí. O pessoal está perguntando sobre o CrossFit, professor, do CrossFit e betalanina. Como eu falei, se o exercício em si do CrossFit for intenso, a gente sabe que é, e a duração for acima de 1 minuto e meio, a betalanina pode ser eficiente. Só que aí, pessoal, tem um dependezinho. Nós temos uma individualidade biológica e nem todo mundo tem os mesmos receptores favoráveis para a elevação da carnosina. Então, às vezes, a suplementação pode funcionar para um, mas pode não funcionar para o outro. Mas, via de regra, seria interessante para o CrossFit, seria interessante para uma corrida de 800 metros. Para 400 metros, eu já preferiria o bicarbonato de sódio. Para os 800 metros, que o tempo é mais demorado, a betalanina. Então, vejam, mas vejam que existe uma comparação entre atleta e não atleta, né? Hoje, a elite do 400 metros faz lá por volta de 46 segundos, alto, por aí. Uma pessoa normal vai fazer os 400 metros para 1 minuto e meio. Então, esse pode até ser beneficiado pela betalanina. O corredor de elite vai ser beneficiado pelo bicarbonato de sódio. Então, se você vai correr 800 metros, a betalanina vai te ajudar, mesmo que você não seja corredor de elite, porque dificilmente você vai correr 800 metros para 10 minutos. Então, está ali dentro do tempo. E como a gente viu ali naquela meta-análise, provas muito longas, né, acima de 20 minutos, a gente ainda não tem dados na literatura confirmando se ela é eficiente ou não. Perfeito. Podem fazer pergunta, pessoal. Não tenho pressa, não. Estou tranquilo aqui. Vou fazer mais uma pergunta aqui. A dose de 1,2 gramas de manutenção, até quanto tempo ela continua eficaz? Boa pergunta. Olha só. Pelo que a literatura nos mostra, nós temos uma segurança de uso da betalanina por pelo menos 6 meses. Agora, períodos muito longos, nós ainda não sabemos. Como, por exemplo, antigamente, as pessoas faziam ciclos de creatina. Então, usava 3 meses, parava 4, usava mais 3. Hoje em dia, nós já sabemos que você pode começar a tomar creatina agora e vai tomar até a hora da sua morte. Você toma creatina ad eterno. Hoje a gente já sabe disso. Com relação à betalanina, nós temos aí estudos até 6 meses de uso com total segurança. Então, não tem problema de lesão no rim, não tem problema de lesão hepática, pelo menos até 6 meses. Além disso, a gente não pode precisar. Existe benefício da ingestão... Eu vou fazer mais uma só para você, só mais uma. Existe benefício da ingestão de betalanina com carboidrato, que você tinha comentado aí?
Sim. Mas, lembra, pelo menos 1 hora antes do treino. Maravilha. Não, beleza. Obrigado, professor, mais uma vez aí pela ajuda aí, pela aula, viu? Imagina, estou sempre à disposição. Frequentem o meu Instagram, sempre tem matérias interessantes. O curioso é que quando eu posto lá um vídeo eu treinando, tem 1000 likes. Quando eu posto um artigo científico com uma coisa interessante, tem 100, 150. Né? O pessoal é preguiçoso, não gosta de ler. Mas tem lá, tem bastante artigo interessante. E vão conhecer o meu YouTube, que tem bastante coisa lá. E não percam a live minha e do Rodolfo, hein, que está sensacional. E além disso também, né, professor, o seu livro super fresquinho, né, que acabou de sair sobre suplementação alimentar, né, também fica aí a sugestão aí fortíssima de leitura para o pessoal. Aqui. Obrigado, general. Aula brilhante como sempre. Obrigado. Valeu, boa noite, pessoal. Se sair o artigo da beta-alanina, eu vou postar lá com os detalhes, fiquem tranquilos. Maravilha. Obrigado, general. Boa noite, pessoal. Até mais, obrigado. Obrigada, general. Boa noite. Boa noite, valeu.